Oi, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Espero que todo mundo esteja aí muito feliz, muito contente, bem de saúde, com pensamentos positivos, né? Mais um dia aí que começa, que inicia-se e que nós possamos ter uma manhã maravilhosa, certo? Um dia cheio de boas emoções. Então, para começarmos, eu gostaria só de deixar mesmo esses votos de coisas boas, né? Porque nós temos precisado, sim, de muitas coisas boas em nossas vidas. E aí eu acho que a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, você enxergar o outro com um olhar de amor, com um olhar humano, muda muita coisa, né? Muda muita coisa em nossas vidas. Então, deixo aí para vocês essa pequena mensagenzinha e vamos partir para a aula, né? Vamos começar aí hoje a partir da página 9, que tem aí um assunto bem legal, não é difícil, tá? Um assunto que você pega assim, ó. É simplesmente você se ligar, e aí eu uso esse termo mesmo, tem que se ligar para conseguir identificar essa estruturação aí desse conteúdo, tá bom? Então, a partir da página 9, eu quero ver todo mundo bem ligadinho. Hoje eu vou usar um módulo aqui com vocês, tá bom? Vou apresentar o material, mas ao mesmo tempo também utilizarei o módulo, certo? Então, prestem atenção aí, e eu acho que vocês já estão vendo que o conteúdo da aula é sobre coesão, coesão textual, tá certo? Quando eu falo em coesão textual, muitas pessoas aí que talvez estejam até assistindo com vocês vão dizer assim: esse assunto cai muito no Enem, esse assunto costuma cair em vestibulares. Então, olha que coisa boa. A partir do oitavo ano, a gente já aqui estudando coesão, que na verdade coesão está presente em qualquer tipo de texto, certo? E aí é interessante conhecê-la, saber os tipos de coesão, para quando vocês chegarem, imagina, lá no ensino médio, ó, já ter essa noção do que é coesão textual. Quando o professor ou professora do ensino médio colocar lá, ó, hoje vamos estudar coesão, aí vocês vão lembrar, ó, quando eu estudei na Ana Nery, o professor lá já explicava para a gente o que era coesão. Então, vou parar de conversa, vou parar de enrolação e vamos entender o conceito de coesão textual. Observem aí que vocês devem estar notando uma série de cadeadozinhos, né, juntos aí, correntes, perdão, essas correntes juntas, interligadas. Então, guarda isso, correntes interligadas. Guardem aí. Aí, a princípio, eu trago para vocês Naruto aí brincando, né, com os dedos em um grande dilema. De repente, a cabeça de Naruto começou a bugar, como diz vocês. Deu um bug e todas essas palavras vieram ao mesmo tempo. E aí Naruto ficou assim, meio que sem saber construir um enunciado. Enunciado é um elemento significativo que eu e você conseguimos nos comunicar e compreender essa mensagem, certo? Esse enunciado precisa ter um contexto também, que é a situação. Então, contexto, por exemplo, eu tenho aqui um nome proibido fumar no muro. Talvez as pessoas não parem de fumar ao lerem aquilo dali no muro, porque o contexto não diz que as pessoas devam parar. Agora, se eu visse um nome proibido fumar dentro de um hospital, provavelmente eu não vou fumar, certo? Porque eu posso até ser preso. Então, o contexto dita os enunciados. O contexto de Naruto, nós sabemos que ele sonha muito em ser Hokage. Ele sonha muito em ser, né, reconhecido ali na aldeia da Folha para quem assiste o anime. E aí, vejam só, dentro dessa construção, de repente essa cabeça, buf,
deu um bug aí de ideias de como fazer uma oração. Todo mundo lembra o que é oração, olha que coisa boa. Então, observa aqui, nós poderíamos formar facinho, facinho, uma frase, ó, uma oração. Pegando ali, sou Hokage, já é uma oração. Sou ninja, aí sou preciso, Gé Anderson. Professor, você tá doido? Aí não é uma oração, não. Realmente, né? A gente tem aí algo muito estranho. Se, por exemplo, eu colocasse eu preciso ninja. E aí? Daria certo? Eu preciso ninja? Que estranho, né? E se, por exemplo, eu colocasse assim: ajuda se sou me preciso eu. Professor, esse negócio não tem sentido algum. Realmente, não tem sentido. E aí a gente entra em coerência, tá bom? Mas será que tem coesão? A coesão, galera, ela está diretamente ligada à conexão entre as palavras. Então, eu posso entender coesão textual dessa forma, como a coesão entre uma palavra e outra, a conexão entre uma palavra e outra. E, de repente, vocês já sabem disso, porque muitas conexões se dão por preposições. Vocês viram preposições nos verbos transitivos indiretos. Olha que coisa legal. Mas também, não só por isso, essas conexões podem ser uma palavra com a outra que não seja uma preposição. Então, é o que nós vamos ver hoje. Então, Naruto chegou aí a uma conclusão de que eu preciso de ajuda para me tornar Hokage. Olha só que coisa linda de se ver aí. E aí eu falo lindo mesmo no sentido de observar e analisar a língua portuguesa. A gente tinha essa amplitude de palavras, de bagunça aí, né, na estruturação, na ordem dos sintagmas, e de repente nós conseguimos juntar tudo, colocando na ordem direta, sujeito, verbo, predicado, né? Sujeito, verbo, complemento, assim seja, tá? Então, observa aqui, quando ele diz eu preciso, a gente já lembra lá que o verbo precisar pede preposição. Esse de está ligando a palavra ajuda com o verbo precisa. Preciso de ajuda. Então, observa que dentro da composição dos textos, das orações, e aí eu começo por oração para a gente ir para texto, há essa junção, essa concatenação de palavras, certo? Então, o que é que dizem os autores teóricos da língua portuguesa sobre coesão? O que é coesão? Coesão, lembra que eu disse a vocês lá no início dessa aula, que foi bem recente, por sinal, né? A questão de nós termos correntes ligadas entre si. Olha só o que o autor diz aqui. A coesão é, então, a relação semântica entre um elemento do texto e um outro elemento que é crucial para a sua interpretação. Note que aí é necessário você ter um conhecimento de leitor para você saber que dentro da produção escrita eu vou ter um elemento textual que ele vai o quê? Se ligar a um outro elemento. Esses elementos juntos é que formam um sentido para o texto. E aí formam um sentido na estruturação dessa oração. Semântica. Semântica é isso, você tratar dos sentidos. Professor, resume para mim o que é coesão textual. É a ligação entre as palavras. Isso é uma coesão textual, tá? Só que essa coesão, ela tem diversos tipos. Tem tipos diferentes de coesão. Coesão lexical, coesão sequencial, coesão referencial, coesão por elipse. E hoje nós veremos duas dessas coesões, certo? Inclusive, vocês têm aí a explicação bem detalhada no módulo.
Então, quando eu falar em coesão, lembra da correntezinha. As correntes ligadas entre si são como as palavras, que precisam uma das outras para formarem o sentido, tá, do texto. Então, continuando aí, na página 9 do módulo de vocês, nós vamos resolver essa atividade juntos. Então, eu preciso que vocês peguem o módulo, certo? Essa atividade já não vai ser para casa, é isso, porque a gente está fazendo agora juntos. Então, a de casa virá no final da aula. Então, ó, aí ele diz o seguinte: primeiro, releia esse trecho. N descreve em seu diário as condições nas quais ela e sua família viveram no período de 1942 a 1944. Conta que passou esses anos morando com a família no sótão de um prédio em Amsterdã, Holanda. Nesse ano, a menina foi presa e em 1945 morreu de inanição e tifo no campo de concentração de Bergen-Belsen. Então, assim, é um grande spoiler, tá? Para a obra. Inclusive, ó, olha ela aqui. Hoje eu lembrei de estar com o meu livrinho, né? Eu falei dele na aula passada, mostrei também na aula interativa. Mas para quem não estava na aula interativa, olha só, O Diário de Anne Frank, um livro excelente, certo, gente? E eu não vou me atentar a falar de diário hoje, porque não é a temática da aula. A gente vai retornar a esse assunto. Então, observe aí que nós temos um textozinho e a letra A pergunta para a gente, no período a seguir, que palavras substituem ou retomam o nome N? Quando eu penso em construir um texto, é necessário você ter essa noção de que muitas vezes você está sendo repetitivo. Que você, por exemplo, pode abusar demais de uma palavra. Às vezes é legal, dentro de um determinado momento de sua escrita, se for a finalidade do seu texto. Agora, se não for, sua leitura vai se tornar chata, o texto vai se tornar abusivo, cansativo, certo? Então, a coesão referencial, ela surge justamente para isso, para eu pegar uma palavra que faça referência a outra, e aí dentro dessa referenciação, algo pode surgir. Que algo seria esse, professor? Eu posso ter aí palavras que substituam outras palavras. Observe que ele nos deu esse período aqui, não é isso? E aí, dentro desse período, ele diz o seguinte: N descreve em seu diário as condições nas quais ela e sua família viveram no período de 1942 a 1944. Então ele pergunta que palavras, olha só, que palavras substituem ou retomam o nome N. Então vamos observar aqui, ó. Na letra A, eu consigo enxergar que, por exemplo, esse nome aqui, ó, seu, a gente tá vendo que ele está se referindo a alguma coisa. Que coisa seria essa? Pensa aí. Ao que é que esse seu está se referindo? A palavra, ó, diário. Então, nós temos aqui o uso de um pronome possessivo que está referindo-se à palavra diário, tá bom? Aí, continuando essa leitura, as condições nas quais ela, quem é ela? Ela quem? Observa. N descreve as condições nas quais ela. Então, ela, ó, seria N. Observa que agora, ó, eu já tenho uma retomada, né, ó, voltando para trás. Então, essa palavra ela, esse pronome aqui, substitui o nome N, para não precisar escrever novamente. Então, eu tenho aí mais um pronome pessoal.
e sua família viveram no período de 1942 a 1944. Por exemplo, esse sua aqui faz referência também tanto à família da N quanto ao próprio nome N, porque, olha só, se eu escrevesse, N descreve em seu diário as condições nas quais ela e a família da N viveram no período. Veja que para não escrever N de novo, nós usamos o sua. Então, nessa letra A, qual seria a resposta? Nós temos que as palavras seu, ela e sua substituem aí, né, respectivamente o nome de N, mas também fazem referência a diário e a família. E assim, nós temos aí a resposta da letra A, tá bom? Então, coesão referencial é quando eu tenho palavras, que retomam outras palavras, evitando aí uma repetição. Na letra B, olha o que ele nos pergunta. A expressão esses anos refere-se a que informação da frase antecedente? Então, note aí, que, por exemplo, ele está perguntando a que informações, veja só, esses anos aqui se referem. Vamos ler o trecho. Conta que passou esses anos morando com a família no sótão de um prédio em Amsterdã, Holanda. Então, naquele primeiro texto aqui, nós vimos que durante alguns anos N viveu presa dentro de um sótão. Que anos foram esses? 1942, 1944. Então, para não repetir isso, olha só o que nós usamos. A expressão esses anos. Esses anos está diretamente ligada a isso daqui. Por quê? Porque, se você for analisar bem, conta que passou 1942, ou de 1942 a 1944, morando com a família, cabe certinho. Então, para não haver essa repetição, nós usamos um referencial aí, outras palavras que substituíram as que já foram citadas, tá certo? Então, na letra B, vocês já encontraram a resposta, né? Que é de 1942 a 1944. Eu sou horrível usando essas canetinhas aqui. Mas um dia eu aprendo. Vocês já estão careca de saber aí nas aulas da gente que um dia eu aprendo a usar essas canetinhas. Aí vamos lá, para a letra C. As expressões destacadas na frase a seguir referem-se a que informações do trecho inicial? Ora, agora ele quer saber do trecho inicial. Bora lá, Nesse ano, a menina foi presa e em 1945 morreu de inanição e tifo no campo de concentração de Bergen-Belsen. Então, nesse ano, que ano? E a menina? Que menina? De que menina nós estamos falando? Tá bem facinho de saber. E que ano foi esse que ela morreu? Vamos para o trecho anterior. Nesse ano, a menina foi presa. Então, nesse ano, que ano foi esse? 1944. Em 1944, ela foi presa. Ela quem? A menina. Que menina é essa? N. Então, para evitar a repetição do nome N, a gente usou aí, um pronome, né? Na verdade, perdão, não foi um pronome, foi um substantivo. Menina é substantivo. Então, usamos um substantivo para fazer referência a outro substantivo, nome Anne Frank. Não é isso? Então, encontramos também a letra C, tá bom? É só voltar um pouquinho o vídeo que você consegue ver a resposta. Segundo, releia o período a seguir e reescreva o trecho destacado, substituindo a palavra deles pela informação que está elíptica.
Quando eu falo em elíptica, é uma informação que você não consegue ver escrita, mas você consegue imaginar que ela esteja ali. Então, a segunda questão manda você reler o período e, em seguida, reescrever o trecho fazendo o quê? Substituindo a palavra deles pela informação que está implícita, elipta. Então, vejam aí, ó. Traduzido para mais de 70 idiomas, o Diário de Anne Frank já vendeu mais de 35 milhões de exemplares, 400 mil deles só no Brasil. Então, deles quem? Esse deles está se referindo a quem? Tá facinho de você ver. Bora lá. Traduzido para mais de 70 idiomas. Então, ó, o que foi traduzido? O diário, né? Mas vejam só, o Diário de Anne já vendeu mais de 35 milhões de quê? Exemplares. Esse deles aqui vai se referir diretamente a essa expressão, ó, 400 mil. Mil que? Exemplares. Então, é só você colocar 400 mil exemplares só no Brasil. Esse deles substituiu a palavra exemplares. Então, deles faz referência a exemplares, evitando assim uma repetição. A questão, ela pede justamente que você coloque o nome exemplares aqui para você saber que foi elíptica aí essa construção. Veja, então você colocaria, ó, 400 mil exemplares do Diário de Anne Frank, ou de O Diário de Anne Frank, certo? Que foram vendidos no Brasil. Então, ó, coloca 400 mil exemplares de O Diário de Anne Frank já foram vendidos onde? Só no Brasil, tá bom? Observa agora o seguinte: Magali adora melancia. Os amigos de Magali sabem que Magali é muito comilona. Todos os amigos dizem que Magali vai se tornar uma frutinha. Nota que aí, nesse primeiro exemplo, é muito comum você ver uma repetição aí. Eu vejo em vermelho o nome Magali se repetindo muito. E em verde, duas repetições idênticas, os amigos e os amigos. A coesão textual vai nascer aí para quê? Para evitar, pessoal, essas questões aqui. Para que eu não possa, no meu texto, estar repetindo tanto uma mesma palavra. Então, para que eu não fique assim no momento de escrita, a coesão referencial vai me ajudar a fazer isso. Então, ó, Magali é o sujeito dessa oração. Olha lá aqui, comilona. Magali é substantivo feminino, então eu posso substituir por pronome, por um pronome ou expressão de igual valor. Uma palavra substantivada, por exemplo. Então, quando eu falo Magali adora melancia, os amigos de quem? Dela. Olha aí, ó, dela. Ao invés de colocar de Magali, dela está fazendo referência a Magali. Eu tenho aqui um pronome possessivo como elemento referencial. Sabem que ela quem? Magali. É muito comilona. Todos eles dizem que a menina vai se tornar uma frutinha. Note que eles faz referência a quem? Os amigos. Enquanto que menina faz referência a ela e ela faz referência a Magali. Ou simplesmente menina faz referência a Magali, tá bom? Então aqui nós temos o exemplo de coesão referencial. Então vamos entender, afinal de contas, o que é essa bendita coesão referencial. Aí na página
8, na página 10, ele tem o seguinte: qual é a função da coesão referencial? Eu vou ler aqui pelo meu módulo, tá? Ele diz o seguinte, ó: evitar a repetição de palavras e expressões empregadas anteriormente, além de estabelecer vínculos e relações entre as partes de determinado texto. Então, veja aí. Ele serve principalmente para evitar uma repetição de palavras ou expressões que já foram utilizadas. Só que quando eu retiro essas expressões utilizadas, essa nova colocação aí de palavra vai ter um vínculo com outras partes determinadas aí do texto. Como foi o exemplo de ela. Ela quem? Magali. Tá vendo? Já faz referência aí ao nome Magali. Então, olha só, como a coesão referencial é construída. Olha o exemplo. Ela pode ser de duas maneiras, por substituição ou por elipse. Vocês viram as duas na atividade anterior. Mas vamos ver aqui com calma como o módulo explica para a gente. Ó, o senhor Casey deu uma boa risada ao ler meus argumentos, mas quando desatei a falar na aula seguinte, ele me mandou fazer outra redação. Observe aqui que o senhor Casey é o sujeito da oração. E há um outro momento que tem uma palavra fazendo referência a ele. Ele foi citado 2 vezes aí dentro desse texto. Então, ó, o primeiro momento, ele deu uma boa risada. O segundo momento, ele me mandou fazer outra redação. Então, observa que ele é uma palavra que está fazendo referência a quem? Ao nome, ó, senhor 15. Então, aí eu tenho uma substituição. O nome senhor 15 foi substituído pelo pronome pessoal ele. Coesão referencial por substituição. Consiste em você trocar uma palavra por outra, mas que essa outra palavra funcione como um sinônimo, uma relação de proximidade entre elas, tá certo? Para que não altere o sentido. Então, na frase acima, o pronome ele substitui ao mesmo tempo que retoma a expressão senhor 15. Olha que legal. Tanto substituiu quanto fez esse movimento de retomada. Quando você lê, você se liga na hora, ó. Ele, senhor 15, relembrou, retomou, e ao mesmo tempo ele substituiu o nome. Note que os principais casos de coesão referencial por substituição ocorrem com substantivos e pronomes. Realmente, vocês vão ver que dentro da coesão por substituição, geralmente pronomes e palavras substantivas, elas vão funcionar aí como essa troca, tá certo? Mas há outra possibilidade, é a coesão por elipse. Na coesão por elipse, quando a gente tem lá o sujeito elíptico, lembra? Os tipos de sujeito elíptico, desinencial, que é quando você não via o nome ali escrito, mas você conseguia conhecer o sujeito. Por exemplo, fiz meu café. Fiz. Quem fiz? Eu fiz. O eu está elíptico aí na oração, mas você conseguiu encontrar a partir da desinência verbal. É exatamente o que acontece na coesão por elipse. A partir dos verbos, nós conseguimos identificar quem são aí os sujeitos que estão elípticos ou os termos que estão escondidos dentro dessa oração. Olha só. Terminei meu poema e ficou lindo. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne, com 3 patinhos que foram bicados até a morte pelo pai, porque grasnavam muito. Observe que aí nós retiramos algumas palavras para talvez deixar esse texto mais requintado, mais belo de ser lido. Então, ó, eu tinha aí o eu. Terminei. Quem terminei? Eu. Mas isso não está escrito.
O texto é só esse em azul. Os amarelos aí que vocês enxergam na página são as partes que não foram escritas no texto original. Tá? O módulo colocou aí para a gente, certo? Mas ó, os amarelinhos não fazem parte do texto. O texto seria esse daqui. Terminei meu poema e ficou lindo. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne. Então, observa aqui. Terminei, você identifica. Quem terminei? Eu. Então, foi substituído aí, né? Na verdade, foi retirado eu. Veja também que era sobre uma mãe pata e um pai. O que era sobre uma mãe pata? Meu poema. Porque você citou aqui, ó, meu poema. Então, para não repetir meu poema, eu poderia colocar ele era sobre uma mãe pata. Mas aí, para deixar o meu texto ainda mais elegante, eu tirei o ele, ó, e não coloquei nem o meu poema. Então, ficou só era sobre. Tem uma elipse aí. Outro exemplo, porque grasnavam muito. Quem grasnavam? Os três patinhos. Vejam, eu falei três patinhos aqui. Eu não queria usar eles, muito menos repetir. Então, eu fui e retirei. E aí é que acontece a coesão referencial por elipse. Elipse, nós não vamos encontrar os termos ali dentro, mas você sabe quais são. Era quem? Meu poema. Por exemplo, vamos lá, ó. Fiz a lição de casa. Estava muito fácil. Fiz a lição de casa, estava muito fácil. Estava muito fácil. Quem que estava? O que estava? O que estava era a lição de casa, só que nós não colocamos. Aí houve uma coesão por elipse, porque você retirou um termo da oração, certo? Observe que a omissão das palavras e expressões indicadas não causa prejuízo nem à forma, nem ao conteúdo do trecho acima. Ao contrário, por meio da elipse, estabelece-se um vínculo coesivo entre os elementos dos dois períodos, pois são retomadas palavras e expressões apresentadas anteriormente, evitando repetições desnecessárias, que foi o que eu acabei de falar a vocês. Tá bom? Então, para terminar a nossa aula, eu deixo essa mensagem aqui, ó. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, se nós cativamos as pessoas com coisas boas, somos responsáveis por atrair coisas boas. Se fazemos coisas que não nos agradam, então coisas também que não nos agradam podem surgir. Então, nessa manhã, que nós sempre sejamos cativados por boas coisas, por bons pensamentos, e aí possamos também cativar outras pessoas, né? Que as pessoas também possam gostar da gente. Então eu deixo aí o meu abraço para vocês, tá? Deixo também um até logo, porque eu sei que logo, logo nós nos veremos. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!